Olá, bem-vindos ao Portal Gini, sou Lilian Zaira e neste vídeo vou falar um pouco sobre formas pensamento. O que são as formas pensamento? As formas pensamento, elas possuem uma certa materialidade, elas são geradas pela nossa mente, pelo nosso psicossoma e elas têm um formato, elas flutuam em torno do nosso psicossoma e elas possuem formatos e possuem uma vida artificial. E se esse pensamento ele é alimentado, principalmente por envolvidos nesse pensamento, eles criam uma força maior e permanecem por mais tempo na nossa psicosfera, né, flutuando. Então, se eles forem alimentados por desejos, por sentimentos bons ou ruins, eles permanecem mais tempo. Por isso que nesse caso eu vou citar como exemplo a inveja. A inveja, ela tem um emissor, que é a pessoa que sente inveja, né? E a pessoa alvo dessa inveja. Normalmente as formas pensamento, quando elas têm uma pessoa que seja o alvo ou que seja o foco de um sentimento, seja ele de amor, paixão, inveja, ira ou qualquer outro, essa forma de pensamento ela vai chegar imediatamente nessa pessoa alvo, porque o pensamento ele vem do nosso corpo mental. Nós conhecemos os nossos limites físicos, né, da matéria. O nosso corpo mental não possui limites físicos, então os nossos pensamentos os pensamentos eles viajam, eles não possuem barreiras. Portanto, sentimentos ruins eles criam, né, a sua densidade, a sua vida artificial temporária, e no caso da inveja eles vão chegar até a pessoa alvo da inveja e vão causar algum tipo de mal-estar para essa pessoa, né? Às vezes eu consigo ver pela clarividência algumas formas de pensamento, principalmente quando estou em estado sonambúlico, semidesdobrada. Eu consigo ver, né, na atmosfera, na psicosfera, como se fossem fumacinhas esbranquiçadas de incenso flutuando no ar. Elas são bem nítidas, né? E a maioria das formas de pensamento mais simples, elas se apresentam dessa forma. As formas de pensamento, assim como inveja ou que tem sentimentos negativos, elas são enviadas, né, imediatamente para a pessoa alvo, como eu disse, e causam mal-estar. Todas as vezes que eu consegui enxergar essas formas de pensamento, eu estava sentindo algum tipo de mal-estar, alguma dor de cabeça, uma sonolência muito forte, um cansaço, algum tipo de mal-estar mesmo, e pude detectar através da clarividência essas fumacinhas no ar. E o que eu faço quando eu vejo? Eu faço uma defumação, né, de ervas, pois as defumações de ervas, como a arruda, por exemplo, guiné, elas desintegram por completo essas formas de pensamento negativas. Elas limpam,
a fumacinha, né, dessas ervas, as ervas elas possuem o poder dos elementais delas, que são os elementais das plantas, os elementais naturais. Então destroem por completo as formas de pensamento artificiais, né, negativas, que são às vezes que às vezes somos alvo, né. É por isso que dizem, né, que a inveja às vezes é pior do que uma magia negativa, justamente porque o pensamento ele não encontra barreiras, e o pensamento tem as suas formas densificadas, né? Geramos essas formas densificadas através do nosso corpo mental e do nosso psicossoma. E existem formas de pensamentos também de egrégoras, né? Que normalmente elas possuem uma vida maior, uma sobrevida maior, porque elas encontram ressonância em outras mentes. Então, quando várias mentes pensam de uma forma semelhante, elas se alimentam disso. E como o pensamento, nesse caso, é uma constante, então, né, por conta das egrégoras, sendo elas positivas ou negativas, elas possuem uma sobrevida bem maior do que aqueles pensamentos que são gerados, né, por uma única pessoa, se esses pensamentos não encontram o seu semelhante, digamos assim, né, não encontram a quem se atrair por perto, eles acabam por se dissolver. Bom, acho que para esse vídeo eu consegui dar uma pincelada assim básica, né, sobre a questão das formas de pensamento. E antes disso eu vou citar também uma experiência, antes de finalizar, né, uma experiência que eu tive também com formas de pensamento em uma projeção astral. Muitas vezes nós formamos uma plasmagem de nós mesmos, né, ao nosso lado, né, na nossa psicosfera. Então, o que eu vi foi uma mulher que ela tinha uma forma de pensamento idêntica a ela, que estava ao lado da cabeça dela, assim, no ouvido, e que era ela em miniatura. Era uma cópia dela, mas em miniatura. E o que essa forma de pensamento fazia, como ela é artificial, ela ficava repetindo a mesma frase, ininterruptamente, né? Foi algo assim um pouco perturbador de ter visto na projeção astral. E com a exteriorização, né, de energias, eu vi aquela forma de pensamento se dissolvendo, como se fosse um sorvete derretendo, assim, um plástico derretendo, alguma coisa assim. As formas de pensamento, quando são destruídas, elas se desintegram mais ou menos dessa maneira, né? E provavelmente essa forma de pensamento criou um tipo de pensamento fixo na mulher, que poderia ser para ela algo que a atormentava, que invadia os seus pensamentos e que fazia com que ela não conseguisse se concentrar nos seus afazeres, pois podia ser um tipo de pensamento que ficava entrando na mente dela o tempo todo e criando uma atração, né, dentro daquilo que era repetido o tempo todo. Então isso pode explicar algumas coisas, né, dos nossos pensamentos invasivos ou pensamentos perturbadores que surgem na nossa mente quando nós estamos tentando nos concentrar com as nossas coisas, trabalhar, e são pensamentos, né, são as formas de pensamentos que flutuam na nossa psicosfera. E a partir daí algumas pessoas poderiam associar as formas de pensamento que ficam repetindo uma ideia fixa na nossa mente com aquele diabinho, né, dos desenhos animados, que ficam nos dando maus conselhos e nos colocando em tentações, né? As formas de pensamento, então, quando
elas são alimentadas por nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos anseios, elas são fortalecidas. E isso pode, né, nos prejudicar de certa forma, né, quando elas aparecem na hora errada, por estarem, né, de alguma forma sendo alimentadas e em torno de nós, em torno do nosso psicossoma. Bom, acho que deu para dar uma boa pincelada em relação a esse tema. E se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal.